Olá a todas e todos, como vão? Hoje eu vim fazer um vídeo mais simples para sugerir um texto literário. Eu vejo em vários grupos de redes sociais as pessoas sempre pedindo uma nova sugestão de leitura. Como eu acabei de passar por uma experiência literária muito interessante, eu pensei em compartilhar. E o livro é esse daqui, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. Para quem não conhece, o Bernardo Kucinski é um jornalista, foi professor da USP e já tem uma carreira literária consolidada. Esse livro foi publicado em 2010, mas a história se passa em 1970, na década de 1970, no cenário brasileiro. Então, antes de mais nada, não vou dar spoiler do final do livro, vou comentar, né, em linhas gerais, sobre o que se trata o livro. Bom, Relato de uma Busca. Desde o título já há um jogo entre o limite entre o real e o ficcional, né? Uma vez que relato se refere a algum tipo de depoimento de alguma experiência, certo? Mas, desde a epígrafe do texto, né? Ou seja, nessa citação, né? No texto que antecede o corpo do texto literário, o escritor deixa o seguinte pensamento: caro leitor, tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Então, reforça-se aqui esse jogo, né, entre esse limite meio tênue entre o real e o ficcional. É tudo invenção, mas quase tudo aconteceu. Vou falar sobre o substrato do real mais adiante para eu não me confundir aqui. O Relato de uma Busca se trata da narrativa que protagoniza um pai, identificado como K, que dedica a sua vida à procura pela sua filha, que é identificada como A. É importante a gente ressaltar que há um narrador em terceira pessoa. Esse narrador sabe de muito mais coisa do que a própria personagem, né? É como se estivesse narrando o passado dessa personagem. Então, no período em que tudo isso acontece, esse pai, né, a personagem identificada como K, como se fosse um sujeito em meio a uma escuridão. Ele não sabe de nada do que está acontecendo. Ele vai descobrindo tudo aos poucos. Ele sente falta da filha. A filha não dava notícias há muito tempo. E ele decide viajar, ir para o trabalho dela e procurar onde é que se encontra essa menina, né? Ela era professora da USP. Quando ele chega na USP e pergunta para as colegas dela onde a filha dele se encontrava, as pessoas reagem de uma maneira meio estranha, né? Se recusando a responder publicamente. Levam ele para um cantinho e falam: olha, sua filha não vem aparecido aqui, tem uns 15 dias já. E, enfim, não comenta isso publicamente, pode ser perigoso. E aos poucos nós vamos compreendendo que essa filha foi sequestrada por policiais ou pelo exército do governo ditatorial brasileiro. E aí, enfim, esse cara, passa a dedicar toda a sua vida à procura de vestígios da sua filha. Em um primeiro momento, ele procura salvá-la de alguma forma. Em um segundo momento, a partir da metade do livro, o que ele procura é pelo menos saber onde mataram, onde enterraram, onde, né? Qualquer vestígio da história dela.
E aí, no decorrer da narrativa, nós temos depoimentos de funcionários indiretamente envolvidos com o desaparecimento dela, nós temos cartas dela, ele acha fotografias escondidas que revelam, inclusive, um universo que ele não sabia da existência, que a filha já era casada, que ela foi acolhida pela família do marido dela, que ela era amada e amava a família do marido dela. Foi uma coisa que ela escondeu do pai. Enfim, o pai e nós, leitores, vamos descobrindo aos poucos e de uma maneira indireta a história dessa filha, né? Um universo que era desconhecido para o próprio pai. E, enfim, né, no decorrer dessa narrativa, esse pai passa por vários tipos de suborno, pessoas pedindo por dinheiro para dizer onde é que ela se encontrava, pessoas ameaçando, e ele passa por diversas humilhações, sempre fazendo tudo para encontrar essa filha. No decorrer desses depoimentos, a gente percebe que, na verdade, a filha dele, identificada como em um determinado momento, se encontrava aflita, queria sair dessa situação, não queria estar envolvida, né, com essa perseguição, e não via uma maneira de sair dela. Não vou contar o final da história, né, mas é muito importante nós pensarmos nesse referencial ao mundo empírico, né? Para quem não sabe, no pós-fácil mesmo dessa edição da Kozak Naif, nós passamos a conhecer que a personagem é uma referência à irmã do escritor, Ana Rosa Kuczynski. Ela é uma das desaparecidas políticas do regime ditatorial brasileiro, e o pai dela realmente dedicou a vida dele à procura dessa moça. Ela foi exterminada, né, executada na Casa da Morte, e é um elemento bizarro, né, porque ela vem de uma família judia que fugiu do campo de concentração, e a Casa da Morte, que se localiza em Petrópolis, Rio de Janeiro, pertencia a um alemão, né, um alemão simpatizante que cedeu da ditadura e que cedeu a casa dele para as torturas, assistir às torturas. É como se, mesmo fugindo dos nazistas, essa família judia vem para o Brasil e essa moça é executada dentro de um campo de concentração nazista no Brasil, num outro continente, né? Ela foi realmente professora da USP e, enfim, né? É um texto muito importante. Não há uma obrigatoriedade, em relação a tudo, né, de fato, que aconteceu. Então, o que isso quer dizer? O leitor não pode se confundir pensando que todas as cartas realmente existiram ou que todas as fotos realmente existiram, porque nós estamos no campo da literatura. Mas essa é uma passagem histórica, né? É ancorada numa passagem histórica que não é suficientemente debatida nas escolas e nos noticiários, enfim. Foram pessoas que lutaram pela liberdade do país, que foram exterminadas, esquartejadas e não tiveram direito a um enterro, e as famílias realmente viveram dia após dia, por décadas,
à procura de algum vestígio, com esperança, né, de encontrar o ente querido. E, enfim, gente, essa é uma experiência literária muito interessante, que eu recomendo a todas e todas para nos debruçarmos sobre isso. É importante nós pensarmos no passado, encararmos um trauma coletivo, né, para que ele não volte a acontecer. Um abraço para vocês e até a próxima.